Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 2 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção para o estudo da Bíblia. O Teu Santo Espírito inspirou os profetas. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre mim e os meus irmãos para que entendamos a mensagem profética para os nossos dias. Abre a nossa mente, imprime-a em nós a Tua vontade, dá-nos a mente de Jesus para entendermos as profecias do jeito que Jesus entende as profecias. Abençoa-nos a todos neste estudo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje Deus colocou no nosso coração o tema para a live, que é o tema das 7 trombetas. Queridos, as 7 trombetas têm sido um ponto de estudo, de pesquisa ao longo da história do Adventismo entre os cristãos adventistas, mas não existe uma posição oficial, não existe um ponto em comum entre os estudiosos da profecia bíblica. Por exemplo, Josias Litt. Josias Litt, um pregador metodista que na década de 1830, 1840, uniu-se ao movimento millerita de Guilherme Miller. Josias Litt, que nasceu no ano de 1809 e viveu até o ano de 1886. Ele se dedicou a estudar a profecia das 7 trombetas. Ele então entendeu que as profecias das 7 trombetas de Apocalipse 8 e 9 aplicavam-se ao passado. Eram trombetas históricas, cumprindo-se no passado e teriam que se cumprir totalmente antes de 1844, porque ele, como um membro do movimento millerita de Guilherme Miller, ele estava esperando a volta de Jesus para 1844. Eu entendo, meus queridos irmãos, que se você e eu estivéssemos vivendo também lá em 1840 e fôssemos estudar as profecias das 7 trombetas, se nós em 1840 entendêssemos que Jesus voltaria em 1844, como Miller acreditava e como Josias Litt também acreditava, é óbvio, é natural que nós entenderíamos as trombetas de forma histórica, aplicando as trombetas para o passado, porque tudo teria que se cumprir antes de 1844. É natural pensar assim, entender assim. Mas o ponto é que Jesus não voltou em 1844. Depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, Jesus não veio. Josias Litt nunca se uniu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora ele tenha vivido até 1886, ele nunca se tornou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a história e a biografia de Josias Litt, como você pode ler no Google, na Wikipedia, ali fala de Josias Litt como que abandonando a interpretação histórica das trombetas. E agora ele passou a pregar as trombetas como sendo acontecimentos futuros, escatológicos. Foi desta forma que Josias Litt passou a entender as trombetas. Queridos, quando nós abrimos a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui em Apocalipse 8, nós entendemos claramente que as trombetas estão ligadas intimamente com a abertura do 7º selo. É impossível você estudar as 7 trombetas de Apocalipse 8 sem perceber que elas só seriam tocadas depois que o 7º selo fosse aberto. Qualquer leitor da Bíblia, qualquer pessoa que ler Apocalipse capítulo 8 vai perceber que somente após Jesus ter aberto o 7º selo é que as 7 trombetas foram dadas para os 7 anjos, não antes,
Leia comigo, Apocalipse capítulo 8, verso 1 e 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Percebam, depois que Jesus abriu o sétimo selo, apareceram os 7 anjos, e foram dadas para eles as 7 trombetas. Porém, eles não tocaram as trombetas no momento em que receberam as trombetas. Por que não tocaram as trombetas? Porque Jesus tinha que fazer ainda a grande e última intercessão. A última e grande intercessão está exatamente dentro do contexto do sétimo selo. Veja o capítulo 8 e o verso 3. E veio outro anjo, este outro anjo é o anjo do concerto, é o nosso mediador, é Jesus Cristo. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Este muito incenso, essa expressão quer dizer que Jesus ia fazer uma grande e última intercessão, porque o sétimo selo é o fechamento da porta da graça, é o fim do juízo. Esta é a última grande intercessão de Jesus no santuário celestial. Por isso foi dado para Jesus muito incenso. Para quê? Para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Está falando do santuário celestial. Jesus está diante do trono, diante do Pai, intercedendo pelos conversos da hora 10ª, por aqueles últimos que vão ser resgatados do reino das trevas e trazidos para os pés de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. É a sua última intercessão. Jesus não vai lançar o incensário sobre a terra, Jesus não vai jogar o incensário fora, antes de fazer esta grande e última intercessão com muito incenso. Aleluia! Glória a Deus, que quer que muitos se salvem. Por isso haverá uma conversão muito grande, justo antes de Jesus fechar a porta da graça. E aqui diz o capítulo 8 e o verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, que é Jesus, até diante de Deus. Última grande intercessão. E depois que Jesus fez esta última grande intercessão, o que ele fez? Verso 5. E o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Agora não é mais incenso, agora é fogo do altar. Agora não é intercessão. Vejam, ele encheu o incensário de ouro do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Depois de Jesus Cristo ter jogado o incensário sobre a terra, esta cena de Jesus lançar o incensário sobre a terra está bem descrita ali no livro Primeiros Escritos, na página 279. Ali a descrição, na página 279, a descrição é feita que Jesus lançou o incensário sobre a terra e disse: está feito, está feito. E então ele pronunciou o texto que está em Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Este texto de Apocalipse 22, verso 11, será pronunciado por Jesus exatamente quando ele lançar o incensário sobre a terra e terminar o juízo, fechar a porta da graça. Jesus então pronunciará as palavras de Apocalipse 22, verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que eu cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho. Jesus, quando lança o incensário sobre a terra, profere as palavras do verso 11 e as palavras do verso 12. Eis que cedo venho. Queridos, quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo. Ele tira então, ali no lugar santo do santuário celestial, ele tira suas vestimentas de sumo sacerdote. E então ele vai vestir as suas vestes reais de rei dos reis, porque ele estará se preparando para descer à terra
buscar a sua igreja, buscar aqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo. Queridos, vejam agora no capítulo 8 e o verso 6. A profecia de Apocalipse, o capítulo 8 e o verso 6. Agora dá sequência, verso 6, leia comigo. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra, depois de Jesus falar, está feito, permanece o imundo na sua imundície, e o santo permaneça e continue a se santificar, eis que cedo venho. Depois dele falar estas palavras, é que os anjos receberam autorização para tocar as trombetas. Percebam a íntima ligação, o link que existe entre o início do toque das trombetas e o ato de Jesus fechar a porta da graça, terminar o juízo, terminar a intercessão. Queridos, aqui no capítulo 8, verso 7, o primeiro anjo começa tocando as trombetas, a primeira trombeta. Na interpretação de Josias Litt, que interpretou as profecias das trombetas como sendo históricas, aplicando-as para o passado, eles entendiam, e esta é a mais difundida, é a mais comum interpretação entre os adventistas do sétimo dia. Eles entendiam que a primeira trombeta não tem nada a ver com acontecimentos após o fechamento da porta da graça. Eles entendem como que as trombetas apontando para acontecimentos do passado. E a primeira trombeta é interpretada por Josias Litt e pela maioria dos teólogos adventistas como sendo as invasões que Alarico fez. A primeira trombeta para eles é Alarico. Alarico no ano de 410. Queridos, eu pergunto, aqui no capítulo 8, verso 7, que fala da primeira trombeta, está falando o nome de Alarico? Por acaso aqui existe o nome de Alarico? Não. Então nós não podemos dizer que é Alarico, porque eu não posso interpretar a profecia bíblica. Eu tenho que deixar que a profecia interprete a profecia, a Bíblia interpreta a Bíblia. Aqui diz o capítulo 8, verso 7, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que é que tem isso a ver com Alarico em 410? Nenhuma relação. Sabem, queridos, que nós não podemos acrescentar nomes na Bíblia, não podemos acrescentar nenhuma palavra na Bíblia, nem tirar nenhuma palavra. Na própria profecia de Apocalipse, capítulo 22, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, vejam a advertência que Jesus fez, capítulo 22 e o verso 18 e 19, leia comigo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, está falando do Apocalipse, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Você, ou eu, ou qualquer outro teólogo, pode acrescentar palavras no Apocalipse? Pode colocar nomes que não estão ali? Pode dizer, não, a primeira trombeta eu acho que é Alarico. Não, você não acha nada. Você tem que aceitar a Bíblia como ela está escrita. Quando a Bíblia quer interpretar uma profecia, ela mesma interpreta a profecia, não você, não eu. Respeitemos o princípio básico, fundamental, de que a Bíblia somente pode interpretar a Bíblia. E quando a Bíblia não interpreta um símbolo, nós o aceitamos como sendo literal. Por isso, queridos, o verso 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, nós não podemos acrescentar nada e não podemos tirar nada. Deveremos deixar como está escrita a profecia e deixar que a própria Bíblia interprete. Queridos, voltando para Apocalipse capítulo 8, aqui nós vemos então a primeira trombeta, que a interpretação histórica
aponta para Alarico em 410. Está fora de contexto. Isto é uma transgressão, porque estão acrescentando um nome que não existe na Bíblia. Agora, os teólogos modernos, desde 1940, teólogos como La Rondelli, como John Pauline, como Ranko Stefanovic, teólogos da Andrews, eles não acreditam mais nesta interpretação das trombetas históricas, como que aplicando para Alarico a primeira trombeta, a segunda trombeta aplicando para Genserico, e a terceira trombeta aplicando para Átila, e a quarta trombeta e a quinta trombeta para Maomé. Estes teólogos modernos, desde 1940, para citar alguns nomes, La Rondelli, John Pauline, Ranko Stefanovic, eles não aceitam mais esta interpretação. Por isso, não existe mais uma interpretação oficial das 7 trombetas. Existe polêmica, existe confusão na forma como eles estão entendendo as trombetas. Por quê? Por que não existe um consenso? Porque está errado. Porque não estão aceitando a interpretação da própria Bíblia. Queridos, hoje, os teólogos modernos, e principalmente na Bíblia Andrews, se você pegar a Bíblia Andrews e for lá em Apocalipse capítulo 8, e ver os comentários que existem ali sobre a primeira trombeta, a segunda trombeta, veja os comentários que estão ali. Na Bíblia Andrews, a primeira trombeta se aplica à destruição de Jerusalém. E a segunda trombeta? Na Bíblia Andrews, a segunda trombeta se aplica à queda do Império Romano no 5º século, 476. E a terceira trombeta? Na Bíblia Andrews, se aplica à apostasia cristã da Idade Média. Esta é a terceira trombeta na Bíblia Andrews. Não tem nada a ver com a interpretação de Josias Litt. Mas, queridos, quem está certo? Queridos, nenhuma posição nem outra está certa, porque estão fora do contexto da Bíblia. A Bíblia coloca as trombetas não no passado. A Bíblia coloca as trombetas após o fechamento da porta da graça, exatamente como está aqui na Bíblia, capítulo 8, verso 5. Só depois de Jesus abrir o 7º selo, só depois de dar as 7 trombetas para os 7 anjos, só depois de Jesus fazer a grande última intercessão, só depois de Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, é que então as trombetas começam a ser tocadas. E deveremos entendê-las como sendo literais. As trombetas são literais. A primeira trombeta fala que a erva verde toda é queimada e 1/3 das árvores da terra são queimados. E 1/3 das árvores da terra é queimada. Queridos, nós entendemos árvores como sendo árvores. As árvores serão queimadas, 1/3. As 7 trombetas estão falando da destruição de 1/3 da terra. E quem destrói 1/3 da terra? Quem recebeu o consentimento divino, a permissão divina, para após o fechamento da porta da graça, destruir 1/3 da terra? É o anjo da terça parte. O anjo da terça parte é Satanás. Ele é conhecido o anjo de 1/3. O anjo da terça parte. Porque aqui em Apocalipse capítulo 12, leia na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 3, diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão vermelho é Satanás, que foi expulso do céu. E o verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-a sobre a terra. Ele trouxe com ele, quando foi expulso do céu, a terça parte das estrelas do céu. Em profecia, queridos, Apocalipse 1:20, Apocalipse 1:20, em profecia, estrelas significam anjos. Trouxe a terça parte dos anjos com ele. Desde então, Satanás ficou conhecido como o anjo da terça parte. Por isso, ele é identificado claramente aqui em Apocalipse capítulo 8, quando fala que ele vai destruir 1/3 da terra, mas não vai atingir o povo de Deus.
Queridos, a segunda trombeta, verso 8, leia comigo Apocalipse 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Os teólogos da Andrews entendem isto como sendo a queda do Império Romano em 476, no quinto século. Não tem nada a ver. E na interpretação historicista de Josias Litt, isto tem a ver com Genzirico, os ataques e destruições feitas por Genzirico. Isso não tem nada a ver, eu não posso acrescentar nada, nenhum nome na Bíblia. E a terceira trombeta? A terceira trombeta está no verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. A terceira trombeta mostra que quando for tocada vai cair do céu uma grande estrela. Aqui existe interpretação, porque a Bíblia interpreta a estrela como sendo anjo. E é fácil você entender qual é este grande anjo que caiu do céu e que vai tornar as águas potáveis, as águas doces, vai torná-las amargas. Vejam, queridos, o grande anjo que caiu do céu, cujo nome é Absinto. Absinto quer dizer amargura. Aquele que trouxe amargura para a história da humanidade. Vejam, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ou seja, um grande anjo, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Não pode ser outro, só pode ser Satanás, o grande anjo, o anjo que trouxe amargura. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. É Satanás destruindo um terço da terra, depois do fechamento da porta da graça, depois do povo de Deus estar selado pelo selo do Deus vivo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, num tempo em que Satanás não pode mais enganar o povo de Deus, num tempo em que Satanás não pode mais tirar a vida de nenhum dos santos do Altíssimo, porque após o fechamento da porta da graça, nenhum dos santos do Altíssimo morrerá. Não teremos mártires depois do fechamento da porta da graça. É nesse tempo em que Satanás não pode tirar a vida de nenhum mártir. É nesse tempo que ele não pode enganar nenhum dos filhos de Deus, que Deus permite. Deus dá o consentimento para que ele destrua um terço da terra e atinja aqueles que têm o sinal da besta. Aqueles que são adoradores de Satanás. Estes serão atingidos, porque Satanás não é amigo de ninguém. A interpretação historicista desta terceira trombeta diz que a terceira trombeta se aplica a Átila, rei dos Hunos. Queridos, como é que eu posso acrescentar o nome de Alarico, de Genzirico, de Átila na Bíblia, quando Deus não mencionou? Fora do contexto, estes homens viveram lá no quinto século. Estes homens todos viveram lá durante o quinto século. Não tem nada a ver. Queridos, nós temos que crer que a grande estrela não é Átila. A grande estrela que caiu do céu é Satanás. É ele o absinto, a amargura dos habitantes da terra. É ele que está, através das 7 trombetas, fazendo uma contrafação das 7 pragas. Existe uma relação muito íntima entre as trombetas e as pragas. 7 trombetas, 7 pragas. Existe uma relação muito íntima. Por quê? Porque as 7 trombetas são contrafações que Satanás fará das 7 pragas. Por isso são escatológicas. Assim como Satanás imitou, ou pelo menos tentou imitar as pragas do Egito, imitou as primeiras, depois não conseguiu mais, ele vai tentar imitar as pragas, as 7 pragas no tempo do fim. Por isso Deus já deixou escrito, falando o que Satanás vai fazer, para nós entendermos quem é o causador da destruição de um terço da terra. Não é Deus, é Satanás. E agora veja a 4ª trombeta. E o 4º anjo, verso 12, tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse,
e semelhantemente à noite. Queridos, a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Na interpretação historicista de Josias Litt, aqui se aplica à destruição do Império Romano. Na interpretação de Josias Litt. Porém, queridos, na interpretação dos teólogos da Andrews, a quarta trombeta se aplica à apostasia que surgiu na Idade Média e também no Renascimento e também no Iluminismo. Eles falam que aqui na quarta trombeta está a apostasia do Renascimento, do Iluminismo. Queridos, qual é a relação da quarta trombeta? Seja com a queda do Império Romano, nenhuma relação. Ou a apostasia que surgiu durante o Renascimento ou o Iluminismo, nenhuma relação. Vamos deixar que a Bíblia interprete a Bíblia? Aqui diz que o sol, a lua e as estrelas vão deixar de brilhar em 1/3. A terça parte do sol, da lua, das estrelas vai escurecer. Está claro? Nós entendemos como sendo literal, a menos que a própria Bíblia interprete. Agora nós chegamos na quinta trombeta. A quinta trombeta está aqui em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como Josias Litt interpretou esta estrela que caiu do céu? Maomé, o profeta Maomé. Mas aqui está escrito Maomé? Não está. Então eu não posso dizer que é Maomé, porque eu não posso acrescentar nenhuma palavra, nenhum nome. E os teólogos da Andrews, a interpretação que está na Bíblia Andrews, o que eles falam sobre a quinta trombeta? Eles falam que são consequências da incredulidade e secularização do século XIX. Secularização do século XIX. Queridos, isso não é vago? Isso não é muito abstrato? Como? Secularização do século XIX? A quinta trombeta? Queridos, nem a interpretação sendo Maomé, e nem a interpretação falando das consequências e da incredulidade e da secularização do século XIX, nada disso se encaixa no contexto da quinta trombeta. Então o que é a quinta trombeta? É exatamente o que está falando aqui. A quinta trombeta fala de uma estrela que caiu do céu na terra. Quem é a estrela na Bíblia? Anjo. Qual é a estrela que caiu do céu? Satanás. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como é que Satanás tem a chave do poço do abismo? Porque ele é o anjo do abismo. Quando ele foi lançado do céu para a terra, ele foi lançado para a terra enquanto a terra ainda era um abismo. Vocês se lembram? Antes de Deus dizer, lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, haja luz e houve luz, a terra, antes do haja luz, houve luz, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Queridos, a terra era um abismo quando Satanás foi lançado do céu. Por isso ele é chamado de anjo do abismo. Na própria quinta trombeta, Satanás é chamado anjo do abismo. Aqui no capítulo 9, verso 11, diz, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Estão percebendo? Satanás é o anjo do abismo. Ele vai ser lançado mais uma vez no abismo, na segunda vinda de Jesus, no início dos 1000 anos, vai ser lançado no abismo. No final dos 1000 anos, ele vai subir do abismo e vai reunir os ímpios ressuscitados no final dos 1000 anos. Quando os ímpios ressuscitarem, eles serão reunidos por Satanás, que ficou 1000 anos no abismo, a terra sem forma e vazia, em trevas. Mas no final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Agora ele não está mais sozinho. Ele reúne então os ímpios para atacarem a nova Jerusalém, que desceu do céu. Queridos, Satanás é o anjo do abismo. Satanás é a besta do abismo. Ele usa as suas forças demoníacas. Aqui na quinta trombeta, estes gafanhotos, definidos como gafanhotos, mas que picam como escorpiões. Queridos, isso aqui nós não entendemos o que sejam, mas entendemos que sejam forças demoníacas, porque estas forças demoníacas
parecidas com gafanhoto, mas que picam como escorpiões, eles têm um rei. E aqui diz o capítulo 9, verso 11, e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Abaddon é o nome do deus de chifres. Abaddon é o nome do deus da maçonaria. Abaddon é o deus de chifres, é Satanás. Ele é o rei dessas forças demoníacas que parecem gafanhotos, mas picam como escorpiões e vão atormentar os que receberam o sinal da besta por 5 meses. Vejam, meus queridos, aqui no capítulo 9 e o verso 3 e 4. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. A própria profecia demonstra que isto aqui não é literal, porque fala que são gafanhotos, mas que tem poder de escorpiões. Então não é escorpião e não é gafanhoto. Vamos entender como sendo forças demoníacas, que vamos entender plenamente quando isso acontecer, quando isso se cumprir. Ainda não se cumpriu. E o verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Por que Satanás não pode destruir nenhuma árvore e nenhuma erva da terra na quinta trombeta? Porque ele já esgotou a cota na primeira trombeta. Na primeira trombeta ele já destruiu a erva verde e 1/3 das árvores. Portanto, Deus diz agora na quinta trombeta, você não pode atingir, fazer dano à erva da terra, nem a verdura alguma. Estou lendo o capítulo 9, verso 4. Nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Quem serão os atormentados? Quem serão aqueles que vão ser atingidos pelo tormento de 5 meses na quinta trombeta? Todos os que não têm o sinal de Deus. Queridos, aqueles que não têm o sinal de Deus, têm qual sinal? O sinal da besta. Porque toda a população mundial vai estar dividida em 2 grupos. Os que vão receber o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, que é o sábado, o 7º dia, são obedientes aos mandamentos de Deus. E os que vão receber o sinal da besta, o 1º dia da semana, o domingo, em obediência aos mandamentos papais. O mundo vai estar dividido em 2 grupos. Embora existam milhares de igrejas e muitas religiões, mas, queridos, o mundo todo estará dividido somente em 2 grupos. Os que têm o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, e os que têm o sinal da besta. E aqui diz que os 5 meses de tormento que Satanás vai provocar na quinta trombeta só pode atingir os que não têm o sinal de Deus. Vamos ler de novo, capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Como é que os teólogos, em sã consciência, podem aplicar isso para o passado? Podem aplicar isso para as forças islâmicas de Maomé no passado? Como? Me diga, me explique isso. O sinal de Deus, o selo do Deus vivo, ainda não foi aplicado, irmãos. O sinal de Deus, o selo do Deus vivo, só será aplicado na testa depois que o sinal da besta for aprovado. Depois que sair o decreto dominical. E aqueles que fizerem uma decisão consciente ao lado dos mandamentos papais, pela santificação do domingo, então serão selados pelo sinal da besta. E os que fizerem sua decisão consciente ao lado dos mandamentos de Deus, serão selados pelo sinal de Deus, o Santo Sábado. Queridos, no passado ainda não tinha acontecido isso, hoje ainda não aconteceu, somente quando sair a lei dominical. Mas, como diz aqui na quinta trombeta, que isso só vai acontecer após os homens que são fiéis a Deus receberem o quê? O sinal de Deus nas suas testas. Claramente a profecia está indicando que o cumprimento é no tempo do fim. É após o fechamento da porta da graça. É depois do selamento do povo de Deus. É depois que Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. Os que têm o sinal da besta. O que vai acontecer com eles? Verso 5.
E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Por que Satanás não recebe permissão para matar durante esses 5 meses? Porque ele vai receber permissão para matar 1/3 da população do mundo na 6ª trombeta. Na 5ª trombeta ele só atormenta homens e mulheres que têm o sinal da besta, mas não pode atingir os que têm o sinal de Deus. Você está percebendo que aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, aqueles que amam a Jesus como Salvador e são obedientes aos mandamentos de Deus, você está entendendo que eles vão ser protegidos, amparados, escudados, porque os anjos de Deus se tornam escudos de luz ao redor deles. Satanás não pode atacá-los, destruí-los ou atormentá-los. Somente os que têm o sinal da besta. Foi-lhes permitido não que os matasse, diz o verso 5, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Agora vejam que a própria profecia do capítulo 9, 5ª trombeta, deixa entender para você e para mim que aqui não é literal. O gafanhoto não é literal e o escorpião não é literal. Porque a própria profecia está explicando isto a partir do verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Agora a profecia aqui compara os gafanhotos não só a escorpiões, mas compara-os com cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes aos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Está claro que isto aqui não é literal. João viu algo que ele não sabia descrever exatamente o que era. Por isso parecia gafanhoto, parecia escorpião, tinha cabelos de mulher, tinham couraças. Queridos, nós vamos entender quando a profecia estiver se cumprindo. Mas por enquanto nós temos que ficar com o que está escrito. São forças demoníacas, lideradas pelo rei que os demônios têm. E quem é o rei deles? O anjo do abismo, diz o verso 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. É Satanás. Em hebreu seu nome é Abaddon. Esse é o nome do deus da maçonaria, é o deus de chifres. Queridos, está claro que as forças demoníacas atuam. Deus lhes dá consentimento, permissão para fazerem isto após o fechamento da porta da graça. Mas protege o seu povo. Os santos do Altíssimo são protegidos. Agora, queridos, a 6ª trombeta. A 6ª trombeta, na interpretação de Josias Litt, foi o domínio do Império Otomano. Queridos, os teólogos da Andrews não aceitam mais que a 6ª trombeta se aplica ao Império Otomano. Na Bíblia Andrews diz que a 6ª trombeta representa a apostasia religiosa no tempo do fim contra o povo de Deus. Muito vago, não é mesmo? Apostasia religiosa do tempo do fim contra o povo de Deus. Muito vago. O Império Otomano não faz sentido. Apostasia no tempo do fim contra o povo de Deus não faz sentido. Porque são descrições vagas, abstratas, fora do contexto. Agora leia a Bíblia e veja se isto aqui não vai acontecer do jeito que está escrito aqui. Vamos ler a 6ª trombeta. A 6ª trombeta, verso 13. E tomou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o santuário que existe no céu. Existe o altar no céu, e a voz veio das 4 pontas que estavam no santuário do céu. E o verso 14, a qual dizia ao 6º anjo:
que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates vão receber autorização para serem soltos. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados. Preparados para quê? Vejam a guerra que vai acontecer na 6ª trombeta. É guerra, queridos. Claramente, irrefutavelmente, Jesus declara que a 6ª trombeta é uma 3ª guerra mundial. É uma contrafação do Armagedon. Considerando que as 7 trombetas são contrafações das 7 pragas, lembre-se que a 6ª praga é o Armagedon. É Cristo vindo para libertar o seu povo do decreto de morte e arrebatar a sua igreja. E a 6ª trombeta é uma guerra mundial, imitando o Armagedon. Só que esta guerra da 6ª trombeta é literal. É literal porque existe um exército literal de 200 milhões de soldados. Veja, aqui diz o verso 15: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. É uma guerra que vai matar a 1/3 parte da população mundial. Queridos, quando vocês pegam a 1/3 parte da população mundial aqui, e você soma com 1/4 da terra, de Apocalipse capítulo 6, porque em Apocalipse capítulo 6, aqui no 4º cavalo, que é o cavalo amarelo, leia comigo Apocalipse capítulo 6 e o verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Quem seria o cavaleiro do cavalo amarelo? Seria difícil você saber quem é o cavaleiro, porque aqui diz: o cavaleiro do cavalo amarelo tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. É Satanás. É Satanás. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Como é que Satanás vai matar a 4ª parte da terra? Durante o cavalo amarelo. Como? Aqui diz: com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A 4ª parte da terra será morta antes do fechamento da porta da graça, no contexto do 4º selo. Queridos, os 4 selos, os 4 primeiros selos, os 4 cavalos, representam os 4 grupos de pessoas que são julgadas no juízo celestial. Este juízo começou em 1844 pelos mortos. E quando for aprovado o decreto dominical, este juízo vai passar para os vivos. Mas quem serão os vivos julgados quando sair a lei dominical? Os 4 grupos de vivos. Os 4 grupos de vivos representados pelos 4 cavalos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo representam os 4 grupos que são julgados no juízo celestial, tanto dos mortos como também dos vivos. Todos se enquadram em um dos 4 grupos representados pelos cavalos. E o juízo dos vivos ocorre durante o 6º selo. Durante o 6º selo, esses 4 grupos serão julgados, queridos. E será agora no tempo do fim, quando os vivos estiverem sendo julgados, que Satanás vai matar 1/4 da população mundial. Quando você soma 1/4 da população do mundo agora, com 1/3 da população mundial após o fechamento da porta da graça, você percebe que serão mortos 50% da população mundial. 1/4 mais 1/3. Queridos, esta é uma guerra, a 6ª trombeta, uma guerra mundial. Um exército de 200 milhões. Poderia ser a China? Obviamente, poderia ser a China, porque a China é o único país que pode ter um exército de 200 milhões. Eu não estou dizendo que tem que ser a China, mas poderia ser, porque eles são adoradores de demônios, eles são pagãos, são comunistas. Embora Deus tenha seus filhos sinceros ali dentro da China, Deus tem filhos e filhas sinceros. Mas o país é comunista, o país é ateu. E queridos, são adoradores de demônios. E eles têm um exército de 200 milhões de soldados. Aqui diz, no verso 16:
e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Sendo uma guerra mundial, para matar a terça parte da população do mundo, eles precisam de tempo para isso. Por isso aqui no verso 15, queridos, fala que esta guerra vai durar o quê? Um dia, um mês e um ano. Eu não considero hora como tempo profético. O menor tempo profético é um dia. Portanto, nós contamos um dia, um mês e um ano. No verso 15, são 391 dias. Assim como a quinta trombeta dura 150 dias literais, a sexta trombeta dura 391 dias literais. É uma guerra mundial, com 200 milhões de soldados matando um terço da população mundial. Queridos, é a Bíblia explicando a Bíblia. Quando a Bíblia não interpreta, nós tomamos como sendo o quê? Como sendo literal. Queridos, aqui lemos no verso 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, ou seja, aqueles que permaneceram vivos, 1/3 morreu, mas e os outros que não morreram? Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios. Está percebendo que eram adoradores de demônios? Não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, feiticeiros, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Queridos, esta é a sexta trombeta. Esta é a terceira guerra mundial que vai acontecer, provavelmente a terceira guerra mundial. Porque é uma guerra mundial. É uma contrafação do Armagedon, da sexta praga. Agora, queridos, vamos para a sétima trombeta. A sétima trombeta está em Apocalipse capítulo 11, o verso 15. Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O toque da sétima trombeta não tem nada a ver com Satanás, o anjo da terça parte. A sétima trombeta está focalizando 100% Jesus Cristo, o vitorioso. A possessão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Leio de novo o verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém e amém. E o verso 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Novamente, os 24 anciãos. A primeira vez que na Bíblia aparecem os 24 anciãos no santuário celestial, assentados sobre 24 tronos, é ali em Apocalipse capítulo 4. Exatamente quando Deus mostrou o cenário do juízo celestial e o início do juízo celestial. Apocalipse capítulo 4. Mas durante todo o Apocalipse, queridos, os 24 anciãos assentados em tronos e o trono de Deus cercado por 4 anjos querubins, este cenário do juízo celestial montado em Apocalipse 4, ele dura durante todo o Apocalipse. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, você vai ver novamente o mesmo cenário. O trono de Deus cercado por 4 querubins e cercado por 24 tronos com 24 anciãos. Por que este cenário, ele dura desde o capítulo 4 até o fim do Apocalipse? Porque é o juízo celestial. É o juízo celestial. E aqui, queridos, em Apocalipse capítulo 11,
e o verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas. É tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E agora o verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus. Existe um santuário no céu. Assim como Deus deu uma cópia para Moisés construir no deserto, o santuário da terra, uma cópia do santuário celestial. Tudo que existia no santuário da terra existe no santuário celestial. Existia ali o lugar santo e o lugar santíssimo. No santuário celestial existe o lugar santo e o santíssimo. No santuário da terra, no lugar santíssimo, estava a arca do concerto com os 10 mandamentos. E Deus mostrou para João que no santuário celestial, no lugar santíssimo, também existe a arca do concerto com os 10 mandamentos. Deus abriu o santuário do céu para João olhar lá dentro, na visão que lhe foi dada. E o que é que João viu? Verso 19, Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E João viu o quê? A arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do concerto representa os 10 mandamentos. Queridos, ao toque da 7ª trombeta, o céu vai se abrir. A lei de Deus, os 10 mandamentos serão mostrados no céu. A lei de Deus será estampada no céu. Os santos do Altíssimo vão ler os 10 mandamentos, mas os ímpios também terão que ler os 10 mandamentos. Eles terão que ler os 10 mandamentos estampados no céu. E eles vão ver o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eles vão ter que ler este 4º mandamento desprezado por eles. Queridos, os ministros evangélicos e sacerdotes que pregam que a lei de Deus foi abolida, eles vão ter que ler estes 10 mandamentos. Os que dizem que o sábado foi transferido para o domingo, eles vão ter que ler estes 10 mandamentos. E lá não está guardar domingos e festas, lá está: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Queridos, a lei de Deus será revelada diante do mundo inteiro ao toque da 7ª trombeta. Mas não é somente a lei de Deus que será revelada no toque da 7ª trombeta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e veja também o que Jesus vai fazer no toque da 7ª trombeta. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Está claro isso, irmãos? Isso é Bíblia explicando Bíblia. Eu não estou colocando nomes aqui. Eu não estou inventando uma interpretação particular minha. Não, eu estou deixando que a Bíblia explique a Bíblia. Ela é clara, ela é convincente. Ao toque da 7ª trombeta, a lei vai aparecer no céu e a voz de Deus vai ser ouvida, declarando o segredo de Deus. Só existe um segredo de Deus, meus queridos. Mateus capítulo 24, verso 36, é verso explicando verso. Jesus disse em Mateus 24, 36, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os homens, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Queridos, o dia e a hora da volta de Jesus é o único segredo de Deus, que será revelado para o povo de Deus ao tocar a 7ª trombeta. Diga aleluia, glória, aleluia, por esta verdade revelada para você e para mim, que traz ânimo para o nosso coração. Leia o verso 7, capítulo 10. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo de Deus, a revelação do segredo de Deus, será no toque da 7ª trombeta. Queridos, quando a 7ª trombeta tocar, então começam as 7 pragas. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta interpretação sequencial dos ciclos de 7 do Apocalipse, um ciclo novo não começa até que o ciclo anterior chegue no 7º.
foi quando as 7 igrejas chegaram na 7ª igreja, Laodiceia, 1844. Foi ali que começou o novo ciclo, que são os 7 selos, 7 fases do selamento do povo de Deus. E quando o selamento do povo de Deus chegou no 7º selo, foi o fim do selamento, fechamento da porta da graça. Só então o novo ciclo de 7 às 7 trombetas começaram a ser tocadas. E é somente quando a 7ª trombeta for tocada que vão começar as 7 pragas. Queridos, Jesus escreveu os ciclos de 7 no Apocalipse de forma sequencial, não de forma repetitiva ou histórica. Isso está claramente revelado na Bíblia. Nós temos que crer na Bíblia. Queridos, Jesus Cristo está preparando um povo para pregar esta mensagem. Esta mensagem precisa ser anunciada ao mundo. Jesus Cristo é o grande vencedor. Os planos de Satanás estão aqui desmascarados. Ele não quer que o povo de Deus entenda as trombetas como sendo escatológicas, como sendo autorização de Deus para ele destruir 1/3 da terra. Ele não quer. Mas, queridos, é assim que Deus escreveu, para que você soubesse daquilo que vai acontecer antes de acontecer. E quando estiverem acontecendo todas estas tragédias, a sua fé será fortalecida, porque você saberá o que vem um após outro, uma coisa após outra, uma trombeta após outra soará. Queridos, Jesus Cristo nos revelou. Jesus Cristo não faz nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Você pertence a um movimento remanescente de Deus, um movimento profético. E Deus está chamando você para pregar esta mensagem, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Eu deixo aqui, em nome de Jesus, o apelo para que você se una a este time de pregadores desta verdade presente. Esta é uma verdade presente, que não foi pregada no passado, mas está sendo pregada agora. Você pode se unir. Jesus Cristo o batiza com o Espírito Santo, o reveste de poder. E você e a sua família estão se preparando para a volta de Jesus? Preparando as pessoas que vivem ao seu redor para a volta de Jesus? Este é o nosso sonho. Esta é a nossa missão. O meu pedido é que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. A minha oração é que Jesus dê para você a paz que só Ele tem para dar. Fique com a paz de Jesus. É em nome dele que eu peço. Amém.